E aqui estamos palpites para domingo, dia 16/6. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like. Isso é importante porque ajuda na recomendação do vídeo e do canal. Nossa meta é de 30 likes. É mesmo, é? Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense e Flamengo. Corinthians e São Paulo. Palpites. Jogos over. Mais de 1,5 gols. Vitória e Inter. Palpites. Fora vence, empate anula. Ou dupla chance. Fora vence, empate. Criciúma e Bahia. Palpites. Jogo under. Menos de 3,5 gols. Cuiabá e Fortaleza. Palpites. Casa vence, empate anula. Dupla chance. Casa vence, empate. E jogo under. Menos de 3,5 gols. Grêmio e Botafogo. Palpite. Jogo over. Mais de 1,5 gols. Vasco e Cruzeiro. Palpite. Jogo under. Menos de 3,5 gols. Série B. Botafogo e Vila Nova. Palpite. Jogo under. Menos de 3,5 gols. Brusque e Ceará. Palpite. Jogo over. Mais de 1,5 gols. Goiás e Coritiba. Palpites. Casa vence, empate anula. Dupla chance. Casa vence, empate. Sport e Mirassol. Palpite. Jogo under. Menos de 3,5 gols. Série C. Figueirense contra Confiança. Palpite. Jogo under. Menos de 3,5 gols. Remo e Ipiranga. Palpite. Jogo over. Mais de 1,5 gols. São José e Londrina. Palpite. Jogo under. Menos de 3,5 gols. Caxias e Ferroviária. Palpites. Casa gol. Eurocopa. Polônia e Holanda. Palpite. Fora vence. Eslovênia e Dinamarca. Palpite. Jogo over. Mais de 1,5 gols. Sérvia e Inglaterra. Palpite. Fora vence. Campeonato japonês. Kobe contra Kawasaki. Fukuoka contra Sagan. Palpites. Jogos under. Menos de 3,5 gols. Osaka contra Kashiwa. Palpite. Casa vence, empate anula. Kashima contra Niigata. Palpites. Casa vence, empate anula. Dupla chance. Casa vence, empate. E jogo over. Mais de 1,5 gols. Nagoya contra Shonan. Palpite. Casa gol. Tóquio contra Iwata. Palpite. Jogo under. Menos de 3,5 gols. Campeonato Uruguaio. Fênix contra Wanderers. Palpite. Jogo over. Mais de 1,5 gols. Danúbio contra Rampla. Palpite. Jogo under. Menos de 3,5 gols. E Peñarol e Racing. Palpite. Jogo over. Mais de 1,5 gols. Bem louco! Para não perder vídeos inéditos aqui no canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Temos vídeos todos os dias, sempre às 10 horas. Sejam todos muito bem-vindos e bora ganhar dinheiro. Tamo junto e até a próxima!